Olá, querido, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, pastor Leandro falando, pastor da Igreja Comunidade Cristã Macadesh. Estou aqui fazendo esse vídeo, para completar o nosso estudo da nossa última semana, que nós falamos sobre jejum. Tivemos alguns comentários das pessoas, algumas dúvidas, e a gente está aqui para poder sanar e orientar um pouco mais sobre essa questão do jejum, Queria iniciar esse estudo com uma oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade, você que está nos vendo agora, você que está aí do outro lado, por algum motivo desanimado, desanimada, você que está aí nos acompanhando e está um pouco entristecido por algumas situações da vida. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, que a Bíblia vai dizer que assim como o Senhor venceu, tu também vencerás. Seja forte e corajoso, tá bom? Deus te abençoe. Receba essa palavra sobre a tua vida, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor disse que assim como ele foi com Moisés, assim também tem sido com Josué. Seja forte e corajoso, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar nessa noite, te bendizer, por mais essa oportunidade, Deus, de estarmos na tua casa, de falarmos um pouco mais, Senhor, sobre a tua palavra, de poder tirar alguma dúvida, Senhor, do teu povo que tem, Senhor, se colocado à disposição para ouvir e aprender um pouco mais da tua palavra. Deus, muito obrigado por tudo. Deus, eu quero lhe pedir uma bênção especial a cada um, Senhor, que possa estar conectado aqui conosco, aqueles que vão assistir esse vídeo posteriormente, que o Senhor possa entrar de provisão, Deus, em cada vida, em cada lar, em cada família. Deus, é isso que eu te peço, Senhor, e já convicto da vitória, eu lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amados? Na última aula nós falamos um pouco sobre jejum, algumas formas de jejum e também alguns exemplos de personagens bíblicos a qual jejuaram por algum propósito, por algum objetivo específico, Hoje eu quero aqui completar um pouco desse estudo falando sobre 3 tipos de jejum. Existem algumas nomenclaturas, alguns nomes que nós colocamos para poder identificar qual tipo de jejum nós estamos praticando. E aí, dentro das minhas pesquisas aqui, dentro dos meus estudos, eu consegui identificar algo chamado jejum parcial. Eu queria que você pudesse anotar. Jejum parcial é aquele jejum que você abdica de se alimentar ou de beber alguma coisa específica. Então, o jejum parcial é, por exemplo, aquele jejum que Jesus fez. Ele jejuou de alimento sólido, de comida, mas ele continuou bebendo líquido. Ok? Então, você que está me ouvindo, pastor, eu tenho uma doença, eu tenho uma deficiência aqui no meu organismo que eu não posso deixar de comer isso, ou não posso deixar de beber aquilo, e etc e tal. Fale com o Senhor. O Senhor sonda o seu coração, o Senhor conhece sua mente, o seu corpo, e Ele sabe que o tamanho do sacrifício que você tem feito para agradá-lo, para fortalecer o teu espírito. Então, se eu posso fazer um jejum de alimento, mas eu tenho que beber aquele medicamento tal hora, eu vou quebrar meu jejum porque eu vou ter que tomar um gole d'água. Irmãos, isso não tem problema nenhum. Okay? Isso não tem problema nenhum. Eu preciso beber água durante o dia. Irmãos, fique à vontade. Ok? O mais importante não é a segunda palavra, parcial. O mais importante é a primeira, jejum. Então, se você está praticando um jejum, seja ele parcial, seja ele de qualquer outra nomenclatura,
o que está valendo, né? O que Deus leva em consideração é o sacrifício que você tem tido para se manter próximo a Ele. Então, eu trouxe aqui um exemplo de Daniel. Daniel, capítulo 10, vai dizer que o próprio Daniel promoveu um jejum parcial durante a sua estada, durante aquele momento da sua vida. E diz assim, capítulo 10, versículo 1, no versículo 2, naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, nem carne e nem vinho provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passassem as 3 semanas. Então, ele provavelmente 3 semanas bebeu água, não bebeu vinho, mas bebeu água. Não comeu carne, mas pode ter comido alguma fruta, algum legume, ok? Tudo indica que sim. Então, assim, é um jejum, né? É um período parcial do seu dia, ok? Nós também temos um jejum chamado jejum normal, ok? Jejum normal é abstinência de alimentos, mas com algum tipo de ingestão, né? Pode ser algum líquido aí, talvez, ou não só a própria água, mas algum outro tipo de líquido, ok? Mas de alimento sólido durante 24 horas do dia não se alimenta, ok? Não está abrindo mão de uma parte do seu dia ou de uma parte da sua semana. Está abrindo mão totalmente, não está se alimentando com nada a não ser bebendo um pouco de água ou um pouco de um outro líquido. Lembrando que a água você vai conseguir ficar somente 3 dias sem beber água. Não pode, nem deve, né, passar de 3 dias, porque senão o seu organismo entra em colapso, né? Então, um exemplo geralmente desse jejum em Mateus 4, né? Vou ler aqui Mateus capítulo 4, que vai contar um pouco do episódio lá de Jesus no deserto. Quer ver? Aqui, ó, 4. Tá vendo? Jesus passou 40 dias e 40 noites, teve fome, né? O final, né? E o tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Provavelmente Cristo estava bem saciado de água, apesar de estar no deserto, a água ser um elemento muito raro, né? Mas possivelmente Cristo, como ele tem todo o poder, né? Como ele deve ter providenciado água para poder não se desidratar. E aí a gente tem o jejum total, tá? Jejum parcial, o jejum normal e o jejum total. É abstinência de tudo, tanto de água quanto de alimento sólido. A gente encontra dois personagens na Bíblia que praticaram esse tipo de jejum. Esther foi uma, né, como eu falei aqui. Esther ia se encontrar com o rei em prol de salvar o seu povo de um decreto de morte que havia estabelecido sobre o povo, e pediu ao seu tio Mardoqueu que pudesse conscientizar todos ali para que durante um tempo promovesse um jejum total para que ela pudesse ter condição de chegar diante do rei e o rei pudesse ouvi-la e atender o seu pedido. Esse jejum que está no livro lá de Esther, deixa eu ver se eu tenho a data aqui,
3 dias, tá aqui, ó, 3 dias sem comer e sem beber nada, dia e noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Aqui, além de ser um jejum total, foi um jejum da nação, né? A nação judia daquela época entrou todos em jejum para poder, né, Deus entrar de provisão ali e poder reverter esse quadro. Em Atos, capítulo 9, também a gente tem uma outra referência de Paulo, 9:9. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. No período de conversão de Paulo, né? Os irmãos vão lembrar que Paulo teve um chamado, né, muito específico, né? Com algo assim bem forte. Ele ficou 3 dias sem comer e sem beber, né? Naquele ato que ele foi lançado ao chão pelo Senhor e ele teve que realmente tomar uma posição diante de Deus ali. Então, assim, o jejum, ele traz esse posicionamento do cristão. Você pode perceber que cristão que é muito fraco, muito molengo, assim, não tem aquela firmeza na fé, provavelmente é um cristão, né? Possivelmente, melhor dizendo, é um cristão que não tem um desses pilares, né? Jejum, oração e palavra. Provavelmente um desses pilares, ou os 3 desses pilares, são muito enfraquecidos. Então, é aí um alerta aí para todos nós, né? Daniel, Esther e Paulo nos traz assim, uma referência muito importante do poder em se fortalecer em Cristo através do jejum, da oração e da palavra. Tá bom? Eu fiz algumas anotações também, os períodos, né, onde os personagens da Bíblia jejuaram. Por exemplo, quando eu falei lá de Moisés, no livro de Levítico, um dia, né, o povo impetrava um jejum pela expiação dos seus pecados. Só durava um dia esse jejum. 3 dias foi o jejum de Esther, né, e de Paulo. 7 dias foi o jejum pela morte de Saul, onde Davi lá jejuou. 14 dias foi o jejum que Paulo estabeleceu dentro do navio, um dos seus naufrágios, em Atos capítulo 27. 21 dias é o jejum de Daniel em favor do povo de Jerusalém. E 40 dias foi o jejum estabelecido por Cristo no deserto. Então, tem aí o seu tempo, né, de duração, o jejum, muito importante você estabelecer um começo, um meio e um fim para o jejum, né? Porque não vai exagerar no seu voto, né, no seu propósito, porque a Bíblia vai dizer que se você fizer o voto e não cumprir, é melhor que você não faça. Ok? Olha aqui, ó. Alguns jejuns na Bíblia foram jejuns muito prolongados, não é verdade? Um desses foi o de Daniel, né? Como eu falei aqui, foi um jejum muito específico para poder alcançar um milagre diante do povo de Jerusalém. Você que está me ouvindo aí, por quanto tempo você já conseguiu jejuar? Vamos fazer uma enquete? Vou estabelecer com o nosso pessoal da mídia aqui para que possa estabelecer uma enquete. Quantos dias nós já fomos capazes de prolongar um jejum? Eu, por exemplo, já fiz o de 21 dias, né? Foi o meu limite, aonde eu consegui chegar. Tinha estabelecido um início e um fim. Falei, Senhor, eu tenho um propósito, estou com um objetivo, queria que o Senhor pudesse me abençoar nesse propósito, nesse objetivo, e eu vou lhe apresentar um jejum durante tantos dias, durante tantas horas. E aí combinei tudo com o Senhor,
e iniciei. Foi um período de batalhas, né? Foram 21 dias de guerra, né? Mas foi assim, vitória mesmo, tá bom? Então assim, eu quero terminar aqui com essa enquete para que você possa meditar um pouco mais sobre isso. Quero dizer que fico muito grato em retomar essas aulas aqui com todos vocês, com o intuito de falarmos um pouco mais da palavra de Deus. Nós vamos deixar esse comentário aqui, algumas experiências que, se você puder contar daquilo que Deus fez através de um voto de jejum que você possa ter declarado a Ele. Nossa igreja, ela está aberta para a sua vida, para a sua vinda aqui. Nós nos encontramos aqui na rua Manuel Gama, a esquina com a rua Belisário Pena, no bairro de Tomazinho, São João de Meriti. Nossos cultos aqui são todas as quartas-feiras e todos os domingos. Quarta-feira, 19h30, domingo, às 17 horas, tá ok? Nós teremos um prazer enorme em recebê-lo aqui, você e sua família. É um lugar para recomeçar, ok? Se você tem um objetivo, né, e tem a vontade de caminhar no caminho do Senhor, Deus tem um chamado para você, Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe, você tem uma importância no reino de Deus, você tem importância para Deus, então não deixe para amanhã. Deixe no comentário o seu nome, o seu endereço, sua rede social. Nós vamos entrar em contato, vamos nos comunicarmos e quem sabe você venha nos visitar um dia aqui. Será um prazer. Deus abençoe, fique na paz. Até o próximo estudo, em nome de Jesus.